CBN Imposto de Renda. A Receita Federal divulgou ontem, gente, as regras para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026, ano base 2025. O programa para fazer a declaração fica disponível já a partir de 20 de março e o prazo da entrega começa em 23 de março, tá? Até 29 de maio. A gente vai fazer um tira-dúvidas aqui do que muda na declaração deste ano, o que você, contribuinte, tem que se atentar, quais são os prazos, quais são as linhas de corte, rendimentos tributáveis, com o meu convidado, que todos os anos está aqui conosco, nunca deixa o ouvinte sem resposta, é o Juliano Rezende Gama, ele é auditor fiscal da Receita Federal. Bom dia, Juliano. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes, prazer estar aqui de novo, nessa nova etapa agora do Imposto de Renda, que vai, como você falou, até o dia 29 de maio. Isso aí. Programinha já disponível a partir de 20 de março. Isso, então só recapitular aqui o cronograma. Isso. Porque ontem a gente teve a divulgação das regras, de como vai funcionar a declaração desse ano. Dia 20, sexta-feira, o programa vai ser disponibilizado, mas ainda não será disponibilizada a declaração pré-preenchida. Então, a pré-preenchida ela começa junto com o prazo de entrega, que é o dia 23, 8 horas. Diferente do ano passado. Diferente do ano passado, que agora o prazo de entrega já começa com a pré-preenchida, que a gente vai falar um pouquinho dela também, que ela é bem importante. No dia 27, a Receita já vai disponibilizar o extrato da declaração do Imposto de Renda que o contribuinte vai consultar lá no Meu Imposto de Renda, lá no programa ECAC. Lembrando que esse extrato da declaração é para saber se ficou alguma pendência de acordo com a Receita, com as informações que foram batidas, ou se a sua declaração já está em fila de restituição. Até o dia 10 de maio, o contribuinte que quiser concorrer ao primeiro lote precisa transmitir a declaração. Porque quem transmitir a partir do dia 10 de maio já não vai estar no primeiro lote, não tem nem chance de estar no primeiro lote. Então, os contribuintes que querem concorrer ao primeiro lote ou fazer opção pelo débito automático a partir da primeira cota, tem que transmitir até o dia 10 de maio. O primeiro lote sai quando? Dia 29 de maio. No dia final de entrega, já sai o primeiro lote, é o prazo final para pagar também a primeira cota ou cota única, ou para pagar o DARF daquelas pessoas que fazem a destinação do imposto de renda para criança e adolescente ou o fundo do idoso, também é o prazo para pagar esse DARF, dessa destinação. Juliano, esse primeiro lote é desses que concorrem com agilidade e daquela fila de prioridades. Isso, então a gente vai começar com a fila de prioridades, acima de 80 anos, depois 60 anos, pessoas com deficiência ou portadores de doenças graves, depois as pessoas do magistério, professores, depois a gente passa para as pessoas, contribuintes normais, mas que fizeram a declaração usando a pré-preenchida e fazendo opção pelo Pix para restituição. Lembrando sempre que o Pix tem que ser a chave CPF. Isso. Depois passa para pré-preenchida ou Pix e depois o contribuinte normal. Uma vantagem desse ano é que a gente vai ter 80% das restituições pagas nos 2 primeiros lotes. Então vai aumentar bastante o volume de restituição no primeiro e no segundo lote. Isso implica também vocês acelerarem o cruzamento de dados. Exato. Então tem que acelerar os batimentos. Normalmente já é rápido mesmo. Só esse primeiro batimento, que ele é um pouco mais lento por conta do volume de declarações que são apresentadas nos primeiros dias. Mas depois disso, de um dia para o outro, a declaração é processada. Entendido. Essas declarações, elas começam a ser enviadas no dia 23. É a 0 hora, né? Do dia 8 horas da manhã. A 8 da manhã. Isso. E até 29 de maio. Isso, é 29 de maio. 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Aquele que não envia no prazo, aquele que esquece de declarar, aquele que não conseguiu reunir todos os seus documentos e não enviou, ele já está concorrendo à multa. Isso. Aí, se ele está obrigado a entregar a declaração, ele vai pagar aquela multa mínima de R$ 165,74, mas que ela pode chegar sempre a 20% do valor do imposto devido. Então, o contribuinte tem que se atentar que não é só a multa mínima. Alguns contribuintes pagam além dela. Vamos falar das novidades deste ano? Vamos sim. Uma delas é as BETs, né? Isso, uma delas é as BETs. Vou começar pelo critério de obrigatoriedade. Ótimo, vamos lá. Porque a gente muda um pouquinho o reajuste da tabela, mas os critérios, as pessoas que estão obrigadas continuam a mesma coisa, mas a gente muda. Rendimentos tributáveis recebidos acima de R$ 35.584. Está obrigado a fazer a declaração. E os demais critérios, eles vão permanecer.
Vou falar aqui rapidinho, mas as pessoas depois falam comigo. Nossa, você falou tão rápido que eu nem consegui assimilar se eu estou obrigado ou não. Então, E olha só, gente, essa entrevista ela fica disponível depois no site, no Instagram, no podcast. Então não tem essa de que não ouviu. Juliana, então, a gente vai repetir. Pode ir lá então e recuperar a informação. Então, critério de obrigatoriedade. Rendimentos tributáveis acima de 35.584. Rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, acima de R$200 mil. As pessoas que tiveram bens e direitos, ou seja, o patrimônio acima de R$800 mil. Quem apurou ganho de capital tributável. Quem apurou isenção de imposto de renda do ganho de capital na venda de bens residenciais. A pessoa que teve atividade rural acima de 177.920 ou que pretenda compensar prejuízo. Aqueles que retomaram a condição de residente fiscal no Brasil esse ano, ou seja, estava morando fora e retornou para o Brasil. E, por fim, quem operou em bolsa de valores com valores acima de R$40 mil ou que teve imposto a pagar decorrente dessas operações. Essas são as pessoas obrigadas a fazer a declaração do Imposto de Renda 2026. Bom, e da obrigatoriedade a gente vai então para as mudanças. Para as mudanças. Tá. Então, a primeira é essa da restituição que a gente falou, o aumento do volume de restituição já nos dois primeiros lotes. A Receita Federal começa a partir desse ano a fazer uma verificação da chave Pix, porque estava muito comum a pessoa colocar que ela queria receber a restituição pelo Pix, mas às vezes é um contador, um familiar que fazia, e a pessoa não se atentava que a Receita só paga no CPF, chave Pix CPF, não paga de outra maneira. Então essa restituição ficava às vezes no banco travada. Por conta disso, a Receita vai fazer essa verificação e não vai ser pago quem não tiver, de fato, a chave Pix no CPF. E aí fica como? Esse dinheiro fica lá guardado? Fica lá na Receita Federal guardado, esperando você fazer ou criar uma chave Pix CPF ou indicar uma nova conta para poder receber a restituição. Fiquei na dúvida. Só vai pagar quem tiver chave Pix CPF ou posso indicar um outro banco? Pode indicar outro banco. Ela só não vai pagar quem disser na declaração que quero receber via Pix, mas que ela não tem uma chave Pix CPF. Entendi. Só esse caso. O Esse restante... é o cashback? Não, né? Não, cashback é um outro ponto que a gente vai falar. Entendido. A gente continua com as novidades, que são as alterações na própria declaração. Declaração pré-preenchida, ela continua evoluindo, trazendo novas informações. Agora a gente traz informações dos DARFs que foram pagos, porque muitos contribuintes eles estão obrigados a fazer uma antecipação, que a gente chama de carnê-leão, ou fazem de forma facultativa, que é o imposto complementar. Então essas informações não vinham, agora elas chegam. Tipo aluguel, tipo venda de imóvel, lucro? Aluguel sim. São os rendimentos de pessoa física. Essa parte de venda de imóvel, que a gente chama de tributação exclusiva, ela ainda não chega na declaração, porque você apurou no demonstrativo auxiliar e você mesmo vai recuperar. Inclusive a informação do DARF pago. Mas quem é profissional liberal e presta serviço para pessoa física, e o rendimento de aluguel também se inclui nisso, paga o carnê-leão. Então essas informações agora são recuperadas. O imposto complementar é aquela pessoa que às vezes tem duas fontes e já sabe que vai pagar, e ela não gosta da sensação de chegar na declaração e ter que apurou um valor a pagar alto. E por conta disso ela vai, mensalmente vai pagando, para poder não ter esse dissabor na hora da declaração. O valor é o mesmo, né? Ela só dissolve isso em dois. Exatamente, o valor não muda, não tem nenhuma vantagem em antecipar financeira. É só mesmo para você não ter essa sensação de que você está pagando lá na declaração. Ou tem gente que fala assim, eu não tenho um controle muito justo das minhas contas, então eu prefiro já pagar o imposto que eu já sei que não é meu, já deixo até agendado no banco. Entendi. É um perfil de contribuinte. Então isso agora vem na pré-preenchida e é sempre bom, Fernanda, a gente lembrar o contribuinte que a pré-preenchida é a recuperação das informações de terceiros. Então ele precisa conferir aquelas informações, tanto dos rendimentos recebidos, como dos pagamentos realizados, de despesas médicas e despesas odontológicas, enfim, as despesas de saúde que são dedutíveis, para não ter o risco de depois ficar em malha fiscal. Então ele tem ali aquele dever de conferir as informações que foram prestadas. Ela tem que ser combinada com o informe de rendimento.
Por exemplo, plano de Isso. saúde apresentou um extrato lá para o seu informe de rendimentos do imposto de renda, que eu gastei R$100. Então, lá na pré-preenchida tem que estar os R$100. Perfeito. Se tiver 105, eu vou lá e corrijo para 100. Corrige para 100. Se Tá. tiver 95, Corrige para mais. corrige tiver para 100. mais. Exatamente. Boa. Então, você pode até, se foi um rendimento, foi minha empresa, comunica a minha empresa, olha, tá errado. Boa, isso é muito comum. Tá? Isso é muito comum, muito comum. Ainda mais agora esse ano, que a gente mudou de plataforma em relação às informações que as empresas prestam para a Receita no que é referente a rendimentos. Então, antes a gente usava a DIRF até o ano passado. A partir desse ano, a gente está usando uma plataforma mais moderna, que é o E-Social e a FDRINF, Escrituração Fiscal Digital das Retenções. São informações mensais. E a gente já está percebendo que algumas informações ainda não chegaram, outras pessoas que estão analisando, verificando que os valores estão errados. Então é importante o contribuinte conferir todas essas informações. A gente segue com as novidades, que é também a modernização do programa online, agora permitindo renda variável, você fazer no próprio portal ECAC. Esse portal novo que é feito na declaração online, feito no portal ECAC, ele agora tem uma ajuda online, ele permite imprimir, então tem sido modernizado. E em relação ao programa, ao que você falou, teve algumas informações complementares cadastrais, inclusão de nome social, cor e raça, se o contribuinte quiser informar, e também as informações das BETs, que antes isso estava meio que no limbo. Então, o contribuinte que recebeu Ganhos líquido. de jogos eletrônicos. Isso, né? De forma líquida, ou seja, já descontando aquelas perdas que ele teve, ainda que seja em mais de uma plataforma. Se ele teve líquido acima de R$ 28.472, ele precisa preencher um formulário no site da Receita Federal e prestar também, além desse formulário, que ele vai preencher ali CNPJ das plataformas de aposta, ele vai informar o rendimento sujeito à tributação e que o DARF que ele pagou. Entendido. Olha só, e como é que ele reúne essas informações junto com as BETs? Elas são obrigadas a também entregar o informe de rendimento? E esse informe comprova a BET, que elas são obrigadas a informar para o contribuinte. Lembrando que a ausência da informação por uma empresa de aposta não libera o contribuinte e falar, como eu não recebi, então não preciso informar. Então ele pode tanto solicitar, reiterar, falar que aquela empresa é obrigada, mas se ele ainda assim não receber, ele é obrigado, com base nas informações que ele tem, prestar essas informações para a Receita Federal. Ô, Juliano, vamos falar do cashback? Depois queria te perguntar dos 5 mil. Tá, isso vai trazer muita confusão esse ano, a isenção dos 5 mil, né? Vai. Vamos lá, então. O que é esse cashback? Então, o cashback também pode trazer confusão. Que eu já vi assim, algumas notícias de pessoas falando que é referente à declaração desse ano, que agora as pessoas já não estão mais obrigadas a fazer declaração. Quem não está obrigado não precisa mais fazer declaração, porque a Receita que vai fazer e vai devolver o dinheiro. E, na verdade, o que é o cashback? Nada mais é do que a restituição de imposto de renda que aquela pessoa tem direito. E ela é referente à declaração do ano passado. Ela não tem nada a ver com a declaração desse ano. Então, o que a Receita fez? Ela fez um levantamento e falou, olha, eu tenho 4 milhões de contribuintes que teriam direito a 500 milhões de reais e que não fizeram a declaração. Essas pessoas não estavam obrigadas a fazer a declaração. E não fizeram, às vezes porque o custo da declaração é mais alto do que ela teria de restituição. Ela olhou lá, poxa, eu tenho R$100 de restituição. Para eu pagar um contador ou eu correr atrás dessa declaração, vai ser mais difícil do que largar essa restituição para lá. E deixa para lá. Então a Receita Federal viu essa situação, até uma situação de justiça fiscal. Normalmente esse contribuinte que tem um valor baixo a restituir, não está obrigado, é quem mais precisa do dinheiro, que faz alguma diferença na vida dele, essa restituição. Então foi feito o corte. A Receita Federal vai pagar automaticamente para as pessoas que não estavam obrigadas, a declaração do ano passado, a gente não está falando de declaração desse ano, que a restituição seja até R$1.000, que essas pessoas estejam com o CPF regular e sejam pessoas de baixo risco para a Receita Federal. Então a Receita Federal rodou uma malha e viu, olha, essa pessoa ela não tem um risco. E que tenha
a chave Pix CPF. Para essas pessoas, a própria Receita Federal vai fazer a declaração delas agora em junho. Vai fazer automaticamente a declaração, vai ter uma declaração entregue. E no dia 15 de julho vai ter um lote residual pagando a essas pessoas. Então, isso que é o cashback. Como que esse contribuinte vai ficar sabendo disso? O dinheiro entrando na conta dele via Pix. Gente, vocês vão fazer a declaração dessa Nós pessoa? vamos- Dessas pessoas. O valor é de 100 a 500 reais, não é? De instituição? O valor é no máximo R$1.000, não tem valor mínimo, mas a média está girando em R$125. É, eu li isso ontem, que vocês estavam calculando de 100 a 500 reais assim, Isso. de devolução. Que legal isso. Isso vai gerar uma devolução de R$500 milhões. Então, Ele pras pessoas- contribuiu com esse imposto ano Isso, ele passado. pagou. Então, na verdade, né? assim, Tô te devolvendo. o governo e a Receita não estão dando dinheiro para ninguém. Entendi. Na verdade, só está devolvendo uma coisa que para você entendeu que seria difícil de você pedir. Então, estamos devolvendo automaticamente. Então, esse é o cashback. Mas a pessoa, em relação, por exemplo, a esse ano, não é certeza de que a Receita ano que vem vai repetir esse projeto. Então, é um piloto que vai ser avaliado no fim desse projeto. E não significa que agora não. Como eu não sou obrigado a fazer, eu sei que a Receita sempre faz para mim. Não vai ser assim que vai funcionar. Então, se o contribuinte tiver algum meio de apresentar a declaração, ele pode apresentar a declaração. Entendido. E os 5 mil? Os 5 mil. Então, Da isenção do imposto de renda, isso, né? Isso. Então, os 5 mil vai valer a partir do ano que vem. Então, a gente em 2026 faz a declaração com base nos rendimentos e pagamentos de 2025. A nova isenção, o novo limite de isenção de 5 mil, o contribuinte já vê hoje no contra-cheque dele, mas que ele vai ter reflexo na declaração do ano que vem, de 2027. Ou seja, para esse ano, a gente tem regras específicas que foram as regras de 2025. Falei que ia cair na história dos 5 mil. Olha, o primeiro ouvinte aqui do YouTube, eu ganho 20. Os 5 mil, os meus primeiros 5 estão isentos? Não. Não é isso, Hélio. E essa conta tem que ser feita para 2027, Vai ano ser. base de 2026. Exatamente. Não é? Exatamente. Vamos lá. Patrícia, temos? Temos sim, Fernanda. O Gerson está perguntando se as pessoas acima de 60 anos terão prioridade na restituição. Como é que vai ser o cronograma para essas pessoas? Então, tá. Boa pergunta, até porque eu esqueci dessa novidade, que a gente reduziu também um lote. Antes eram 5 lotes. Agora são apenas 4 lotes. As pessoas acima de 60 anos, elas continuam com a prioridade por lei, mas primeiro recebe as pessoas de 80 a mais. Depois cai para o grupo de 60 a mais, pessoas com deficiência ou portadoras de doença grave. Aí começa agora em maio, primeiro lote, e vai até agosto. 29 de maio, 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. Isso, perfeito. Então, as pessoas... Pensar que a gente recebia a restituição até dezembro, lembra? Até dezembro. É. Até dezembro. Agora até agosto. Até agosto. E é importante a pessoa que faz a declaração falar assim, eu tenho 60 anos, fiz a declaração, como é que eu posso ter certeza de que eu vou receber? A partir do dia 27, entra lá no site da Receita, se você já transmitiu a declaração, consulta o extrato da sua declaração. Porque se tiver alguma pendência, a Receita Federal não paga. Então, o contribuinte, ele pode olhar se a Receita Federal indicou alguma pendência. Se tiver alguma pendência, ele pode consertar para receber o quanto antes. Tem mais pergunta aqui. Fernando Franco está questionando sobre investimentos que são feitos em bancos digitais, como um CDI, por exemplo. Quando retira o dinheiro, já desconta o imposto de renda? Ele precisa declarar isso 2 vezes? Isso. Na verdade, é importante a gente segregar coisas distintas. Uma é pagar o tributo, a outra é declarar. Então, quando ele tem uma aplicação financeira, inclusive de bancos digitais, e ele faz o resgate, o próprio banco apura o imposto e recolhe para a Receita Federal. E manda depois essa informação para a Receita Federal. Olha, eu já fiz o recolhimento do tributo. Por isso, na declaração do imposto de renda do contribuinte, existe uma ficha chamada tributação exclusiva na fonte. Porque isso já foi pago, já foi tributado na fonte. Ele só vai informar o rendimento líquido que ele teve, mas ele não vai pagar imposto de novo sobre isso. É igual para salários, né, que fogem da faixa de isenção, que já tem um desconto automaticamente na fonte.
Isso, mas o salário, ele coloca depois lá na declaração e vai sofrer o ajuste. É isso. Essas aplicações, não. Tem uma dúvida exatamente nesse sentido aí do perfil AD. Ele diz o seguinte, por que o valor da restituição, ele está dando o exemplo dele, tá? Na folha da empresa dele é de 1.500, mas quando ele recebe, ele é bem menor. Isso. Ele não está falando de restituição, ele está falando de retenção. Quando ele teve aquele rendimento, de acordo com a apuração mensal do imposto de renda, que a gente chama de imposto de renda retido na fonte, a empresa apurou qual era e informou para a Receita Federal. Esse imposto de renda retido na fonte, ele é uma antecipação de algo que pode ser devido ou não no momento da declaração. Quando a gente faz a declaração, é por isso que a gente chama de declaração de ajuste, a gente vai fazer os ajustes, porque no mês, algumas despesas não foram deduzidas e poderiam, mas o contribuinte também poderia ter tido outros rendimentos que não foram tributados, e a gente vai fazer o ajuste na declaração do imposto de renda. Então, esse valor que foi retido na fonte de imposto, R$ 1.500, ele pode ser totalmente devolvido, dependendo dos critérios lá na delegação. Ele pode ter algo a mais a pagar, ou ele pode ter restituição de parte, que é o caso dele. Então, ele fez o ajuste, ele coloca despesas que a fonte pagadora não considerou, e parte desse valor está sendo devolvido a ele porque não era devido. Temos mais aqui, o ouvinte não disse o nome, mas ele disse que em 2021 o contador fez a declaração dele e na ocasião tinha um valor para ser restituído, só que esse valor não entrou na conta dele. Quando ele faz a consulta, parece que o valor está lá disponível. Como é que ele faz para reaver esse valor? Deve ter sido algum caso do tipo, indicou o Pix e não era o CPF. Isso, né? pode ser. Ou conta errada também. Também. Porque quando o contribuinte informa uma conta que não está correta, o dinheiro fica 1 ano no Banco do Brasil, depois ele é devolvido para a Receita. E a Receita guarda o dinheiro esperando ele entrar no extrato do imposto de renda e dar um novo direcionamento para aquela conta. Lembrando que o contribuinte tem 5 anos para fazer isso. O dele está acabando. Está acabando. Então, se não fizer, nos 5 anos vai perder o dinheiro. Importante entrar lá e alterar a conta, colocar uma conta que existe, a Receita vai incluir no próximo lote de pagamento. É isso aí. Tem perguntinhas mais, a gente só vai para o Repórter CBN, Juliane. Voltamos, gente, para responder as últimas perguntas de vocês ouvintes. O Wagner, por exemplo, está sugerindo aqui, olha, eu vou fazendo uma reserva todo ano, podia liberar um boleto de uma entrada e as parcelas finais, a gente fala disso já já. Hoje é dia de tirar dúvidas sobre as novas regras do imposto de renda, declaração já a partir da próxima semana. O Juliano Rezende Gama, auditor da Receita Federal, está aqui no estúdio, já fez assim, olha, um checklist de tudo que a gente precisa de saber já para reunir todos os nossos documentos e começar o envio da declaração a partir de 23 de março. E agora é aquela perguntinha, né, da vida do nosso ouvinte. O Wagner, ele diz o seguinte, que ele está lá no YouTube conversando conosco, o Juliano está te assistindo, inclusive, tá? E ele está dando uma sugestão, eu acho que não é possível de se fazer, né? Ele diz que todo ano ele vai fazendo uma reservazinha, que é o que você sugeriu, né? Para quem não quer tomar aquela facada lá de pagar o imposto numa única parcela, né? Aí ele diz, não dá para vocês pensarem num boleto em que eu posso dar uma entradinha e depois em suaves prestações? Ele pode parcelar o Carnê-Leão. Isso, ele pode fazer... O Carnê-Leão é para quem é obrigatório, tá? É só para não ter dúvida. Ele pode fazer esse pagamento de imposto complementar, que é aquele DARF no código 0246, mensalmente. Porque não existe uma opção dele, vou pagar uma entrada e depois vou parcelar em suaves prestações. A pior que existe, que é o parcelamento. Só que é tão desvantajoso para o contribuinte, porque quando o contribuinte ele faz a declaração, ele pode fazer o parcelamento em até 60 vezes. Só que o problema desse parcelamento tem a multa de 20% sobre o valor do imposto e ainda vai ter juros. Então, acaba não valendo a pena financeiramente. Tem o Lenaldo dos Estados Unidos aqui com a gente, Juliano. Ele quer saber da Receita Federal como é que ele faz em relação à esposa. Ele foi para os Estados Unidos e fez a saída definitiva do patrimônio dele quando ele foi para lá. Mas a esposa paga mensalmente e eles têm uma aplicação no Banco do Brasil. Como é que fica a situação da esposa no Brasil, dele lá? Ele conseguiu tirar todo o dinheiro dele, né? Fez toda essa transição, mas a esposa parece que ainda não, pelo que a gente entendeu aqui. Como é que fica? Eu não sei se eu entendi bem, depois ele pode consertar caso eu não tenha entendido bem a pergunta dele. Então, se ele foi para os Estados Unidos e fez a saída definitiva, a saída definitiva é uma espécie de declaração que o contribuinte faz quando ele não é mais residente fiscal no Brasil.
Então ele faz a declaração. Dentro do programa do imposto de renda tem 3 tipos de declaração. Ajuste anual, que é o que normalmente a gente faz. Saída definitiva, para quem foi embora do país e não pretende retornar, então ele vai ser residente fiscal em outro local. E a final de espólio, que é o encerramento de um inventário, ou seja, de alguém que morreu. Então quando ele sai, ele faz essa definitiva, ele não faz mais declaração no Brasil até que ele retorne. Quando eu falei do critério de obrigatoriedade, eu falei, é obrigado quem retorna ao Brasil em caráter permanente. Então, se ele não retorna em caráter permanente, pode vir para visitar, não tem problema nenhum. Mas se ele não retornar, fala, não, estou voltando para o Brasil para ser residente fiscal, ele não faz mais declaração. Se foi só ele e a esposa dele permaneceu aqui, a esposa dele continua as regras do imposto de renda normal, não tem nenhuma mudança. Agora, vamos supor que também fez a saída definitiva a esposa dele. E que ele tenha renda aqui no Brasil. Ele tem aplicação financeira, eventualmente ele tem um aluguel, ele tem a renda aqui no Brasil. Se ele tiver renda aqui no Brasil, ele continua pagando o imposto de renda sobre os rendimentos aqui no Brasil, mas não vai fazer a declaração. Então, existe uma regra para cada tipo de rendimento. Para aluguel de uma forma, aplicação financeira de outra. Mas é importante ele avisar o Banco do Brasil que ele é não residente fiscal no Brasil, se ele tiver uma aplicação financeira lá. Perfeito. É isso. O Gerson perguntando sobre a restituição automática. Ah, tá. A restituição, ela é automática, né? Depois que você faz a declaração, você vai se enquadrar em determinado lote, de acordo com o cronograma da Receita Federal, e vai ser pago. Agora, se ele estiver falando daquela declaração, que a gente estava falando do cashback, essa declaração automática, ela vai ser em julho, o pagamento vai ser em julho, mas para aqueles contribuintes de baixa renda, ou seja, para aqueles contribuintes que não estavam obrigados à declaração no ano passado. Perfeito. É isso, Juliano. Muito obrigada mais uma vez por esse Tira Dúvidas, que a gente se encontre mais vezes aqui até o dia 29 de maio. A gente da Receita que agradece a oportunidade de estar aqui esclarecendo para a população capixaba. Bom trabalho para vocês, viu? Vocês também.